Fala, Gearheads, beleza? Estamos aqui, a gente fez esse projetinho dessa 330 de drift e de daily também. É possível e eu vou mostrar pra vocês. Então olha aí, aqui a gente tem um motor original de BMW 330, tá? Completamente estoque, só tem headers e um intake ali, só isso, e tune, né? Então a gente tem ainda todo o sistema de ar-condicionado, radiador, a gente colocou um radiador externo para direção hidráulica, e o carro é todo preparado. Um carro simples, sem gaiola, só os banquinhos aí, volante esportivo, freio de mão, shifter, tudo que tem do melhor aí para fazer o drift de forma segura.